Olá, pessoal. Estou fazendo um teste. Demos início à live no Instagram é, da doutora Nívia e vamos aguardar para ver se ela entra para a gente dar continuidade ao que a gente estava falando, que a gente vai demonstrar dois estudos de casos de decisões divergentes de tribunais diferentes também, relacionado à gravidade do ato, no sentido de da justa causa ser ou não possível no caso do empregado fumar em local proibido dentro da empresa. E aí vocês acenem para mim se minha imagem tá tudo ok. Vamos aguardar a doutora Nívia entrar. Imagem ok, áudio ok. Cabelo Isso aí. ok, unha tá ok, tá Tudo ok. agora. Então, ótimo. Agora a gente pode continuar. Sim, então tá. Pode dar início. Vamos resumir esses 10 minutos passados, doutora? E aí, como você já estava falando, né? Não, é só a respeito da questão que as Sim, pessoas acham que sabem aplicar a justa causa, mas sequer sabem quais são os requisitos e há sim, muita reversão. Eu estava falando que aqui no TRT da 15ª região, o que mais eu vejo é reversão de justa causa por erro de procedimento. Às vezes o empregado realmente fez o ato grave, foi algo assim absurdo, mas a empresa não sabe aplicar a justa causa, não fez o caminho correto e reverte. E sai todo mundo sim, revoltado da audiência, né? E aí você estava sim. falando também que na sua região aí de Minas Gerais, norte de Minas, doutora? Acontece da mesma forma, isso, exatamente. Norte de Minas, que E legal. pelas buscas que a gente faz também no tribunal, né, em Minas Gerais, relativamente, é basicamente muito difícil configurar, geralmente, a justa causa mesmo, exatamente pelo como diz, eu digo que as empresas fazem uma pré-condenação antes mesmo da condenação. E aí acaba não conseguindo, né, ter o êxito Manter. lá na frente, quando o reclamante, o empregado, acaba ingressando judicialmente para poder pedir essa reversão. E o engraçado é que É todo isso. mundo, quando é demitido por justa causa, gente, eu acho que a maioria, se eu não estiver exagerando, vamos por aí uns 75% dos casos, quando sai por justa causa, sai revoltado. O cara Sim. furtou, ele sabe que furtou, mas ingressa com a ação falando, Ele eu fui injustiçado, eu não sei porquê. ainda acha uma justificativa, né? Sempre, 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 sempre. Assim, é absurdo. A gente sabe que é absurdo. A gente conhece. A Sim. gente que está no dia a dia sabe como é que funciona a Sabe. coisa. Então, Na prática, né? se você é advogado, profissional de RH, de departamento pessoal, não sabe o caminho correto para a aplicação da justa causa, a pessoa pode ter feito a pior coisa do mundo. Vai reverter, vai ter que pagar as verbas rescisórias. E dependendo da gravidade do caso, depois a gente vai até comentar sobre isso, a questão do dano moral. Vai depender da gravidade do caso. Mas vamos começar falando do nosso primeiro caso, né? Nós vamos estudar dois casos, um do TRT da 2ª região, que é daqui de São Paulo, e o outro é da 12ª região, deixa eu só confirmar. Isso, da É, 12ª região. Um reverteu a justa causa porque o rapaz fumou. E o outro não reverteu a justa causa porque o rapaz fumou. Então, para você ter uma noção de que o mesmo ato pode ou não pode gerar uma justa causa e você precisa ter ciência de como fazer essa aplicação. Vamos lá? Primeiro, vamos estudar o caso do TRT da 2ª região, que fala o seguinte, né? Cadê aqui? Que o reclamante ele foi dispensado por fumar em um local inadequado dentro da empresa. Contudo, a única testemunha que foi ouvida neste processo, a convite da ré, que nós sabemos que o ônus da prova sempre, sempre vai ser da empresa, no caso de justa causa, não presenciou
o autor fumando dentro da empresa e também disse que nunca presenciou o obreiro fumando em áreas ao redor da empresa. Então, eu te pergunto, doutora, para que eu levo uma testemunha que não presenciou nada do que eu preciso provar? Faz sentido? Sim, literalmente sem sentido, né, doutora? E acontece muito, né? Acho que é porque realmente a empresa não tem a testemunha adequada, não fez a testemunha, porque isso pode sim ter. A empresa ela poderia ter tido um acompanhamento profissional preventivo, no sentido de junção de provas, até mesmo uma justa causa para você aplicá-la. É de total cabimento você fazer provas da justa causa. Documentais, né? Exatamente. É obrigatório. Documental, principalmente testemunhal também, porque testemunhal, né, vamos dizer que é a mais fácil. E nesse caso específico, nem a testemunhal foi plausível. E aí fala aqui que o autor ele foi aplicada uma advertência antes da justa causa, que não informou o motivo, né, da falta cometida na advertência, depois demitiu a pessoa por justa causa e também na comunicação não informou por que dessa demissão. E aí, para concluir, para não ser muito redundante aqui nessa história, né, ele fala assim: ademais, a depender da falta praticada, não é obrigatória a aplicação de advertências ou suspensão. Todavia, é ponderável a observação da gradação das penas, como é o caso dos autos. Porque, neste caso aqui, tinha uma proibição de fumar, só que não era uma proibição expressa, tipo, não tinha plaquinha, não tem regulamento interno com essa proibição. A empresa não conseguiu provar nos autos que tinha proibição de fumar na empresa. E também outro erro gravíssimo é de não documentar o porquê da advertência. Como você me dá uma advertência e não fala porquê? Como você demite uma pessoa por justa causa e não explica porquê? E aí chega na hora da audiência, sequer a sua testemunha presenciou o que você está alegando na defesa. Então, assim, é este cenário que houve a reversão da justa causa que a gente vai começar. Doutora, vamos lá. Neste caso aqui, para a gente iniciar a conversa, deixa eu só até aqui baixar. O que seria um ato grave suficiente a ensejar uma justa causa, né? Vamos conversar a respeito. Sim. Na verdade, doutora, o ato ele tem que ser grave o suficiente para que a empresa tome uma decisão de dispensar por justa causa o empregado. Porque, para quem não sabe e para quem sabe, assim, concluindo essa decisão desse caso específico, pelo que eu vi, a empresa ela não estava sendo assessorada preventivamente. Inicialmente, primeiro. Se foi, foi mal. Se foi mal assessorada. Mas, assim, o ato ele tem que ser grave o suficiente para acontecer essa dispensa sem justa causa. Porque o simples fato de ter do empregado cometer um erro, ele tem que passar por uma gradativação das penas. Por quê? A penalidade, ela é considerada a penalidade mais gravosa que existe. E tem que ser proporcional, né? Tudo proporcionalmente. Isso. Com razoabilidade. Nas decisões judiciais existem muito essa palavra, razoabilidade. Razoabilidade tanto na penalidade, por exemplo, de uma advertência, inicialmente verbal, por escrita, passar por essa gradação. Eu até confesso suspender o empregado. E também, só para concluir, essa questão deles não terem... essa questão de não ter tido aviso para o empregado, não só um mero aviso, uma placa, mas estar realmente no regulamento interno, fazer um treinamento com aquele empregado que ele não pode estar fazendo determinada ação dentro da empresa e até mesmo chegar no ponto de ter um local, que a gente, né, vai falar isso lá na frente, mas já antecipando, um local adequado para aquele empregado realizar
né? Um exemplo, ele fuma, isso pode ser considerado até uma mesma doença. E É um vício grave, ele né? tem, é o vício, né? Então, assim, ele tem que ter realmente um local adequado para ele fumar. Ah, existe empresa que estipula ali o horário que eles podem estar indo lá e fazer, né, a utilização do cigarro deles lá, exatamente por considerar um vício mesmo. Então, assim, essa situação específica desse caso, eu não considero, né, no meu ponto de vista, uma situação tão gravosa, porque não está causando nenhum mal à sociedade em si, nem Nenhum muito dano à menos empresa, né? nenhum dano à empresa, nem financeiro e nem para os outros empregados. Então, assim, a empresa ela foi totalmente, não teve precaução nenhuma em fazer essa dispensa. Por isso que ele realmente conseguiu reverter essa justa causa aí, porque quando realmente a empresa está munida de documentação, ela, né, e tem sentido a aplicação e tem essa gradativação dessas penalidades de forma correta, inclusive o que você mesmo falou relacionado à dispensa, que eles não constaram no aviso de dar uma advertência e não constar por qual motivo, né? E até mesmo no aviso, salvo engano, foram 9 dias antes que aplicou essa advertência escrita, não, o aviso da rescisão 9 dias antes, e nem assim eles colocaram no aviso da dispensa o motivo. Então, assim, é totalmente descabido. Então, assim, o motivo aí tá claro. O simples fato de fumar não gera justa causa. Não gera justa causa. Não tem gravidade para isso. Pode gerar uma nesse caso específico, né? Se a empresa tem um regulamento interno, se a empresa tem placas em todos os lugares falando proibido treinamento fumar, proibido adequado, fumar, né? Tem treinamento. Olha, é proibido fumar. Por quê? Aí tem que ter toda uma explicação. Por que eu não posso fumar aqui ou ao redor da empresa? É o que a gente vai ver no segundo caso. E falando da questão da gradação das penas, eu tenho um certo preconceito com relação à advertência verbal, porque é algo que para você provar é meio complicado, né? Sim. Então, assim, pra quê, né? Fazer advertência verbal? Faça uma escrita logo. Faça uma escrita e escreva exatamente por que a pessoa está sendo advertida. Né? Não é só deixar uma advertência genérica, como foi esse caso aqui, e chega na Justiça do Trabalho, você fez uma advertência genérica, você deu um aviso de dispensa por justa causa genérico, aí chega na hora da defesa, inventa uma tese que sequer a sua própria testemunha presenciou o que você está falando. Que foi o caso específico, né? Desse primeiro caso. Sim. Então, assim, como você falou, ato grave tem que ser grave mesmo. Não pode de causar dano. Dano, causou dano. Ok, mas vocês podem falar assim, mas é insubordinação. Pode ser uma insubordinação, porque tem avisos, tudo. Mas qual o prejuízo que está causando naquele momento ele ter fumado? Lá fora, né? No horário do intervalo dele. Ele saiu, fumou um cigarro e voltou. Vai explodir a empresa? Aí tem outra coisa, doutora. Além disso, ele pode ter, com certeza, ele não entrou na empresa hoje, fez isso hoje e já levou uma advertência, ou já levou uma suspensão, ou já levou uma justa causa. Ou que seja uma advertência oral ou não. Ele provavelmente já fez aquilo outras vezes na empresa, porque a pessoa, quando ela fuma, ela não fica 10 dias sem fumar, ela fuma todos os dias. Todos os dias. Vários horários por dia. Que isso também pode atrapalhar até na questão da produção do empregado. Porque se não tiver um regulamento dentro da empresa que possa permitir isso para ele, horários e locais adequados, ele vai ficar... Eu não fumo, mas quem fuma, né, fala que eles ficam nervosos e tudo. Então, assim, isso vai causar uma negatividade na produção do próprio empregado. Então, se ele vê que o empregado é bom o suficiente para estar lá dentro, para trabalhar, o porquê não flexibilizar e colocar em regulamento, porque tem que estar escrito, porque só de boca, só verbalmente, não é suficiente. Coloca escrito e anexa lá, mesmo tendo a proibição de fumar, mas no regulamento tem os horários, o local adequado, ou um ambiente externo, às vezes não faz o local, mas no ambiente externo da empresa, né? Seria que eu penso ser viável. Porque não há gravidade suficiente. Se você contrata um fumante, você sabe que ele não vai conseguir passar, dependendo do grau do vício, não vai conseguir passar 8, 9, 10, 11 horas na empresa sem fumar nada. Sim. Né?
sem fumar nada. Difícil. E é difícil. Então, assim, humanamente falando, o ideal seria ter um local. Olha, gente, no intervalo vocês podem sair e fumar lá no local X. Ou fora da empresa vocês podem, né, fumar, não tem problema nenhum. É humano. Se eu contrato um viciado, né, em cigarro, é humano. Porque quando a gente tá falando do lado da prevenção do compliance trabalhista, por exemplo, quando a gente faz uma assessoria jurídica para uma empresa, no sentido de que ela prevenir ou até mesmo gerenciar riscos, você tem que expor que aquele empregado, ele pode ter uma produção baixa e ele não ser viável para estar no grupo de empregados. Por quê? Até porque ou a situação, ele vai produzir menos, ou pela falta do cigarro, ou o excesso de cigarro durante todo o dia, né, de trabalho. Então, assim, é uma questão importantíssima na relação de emprego, relação entre pessoas, que é o que eu viabilizo muito, né, nesse sentido aí, principalmente de uma justa causa. Perfeito. E aí, este caso que a gente estudou, pessoal, tá claro que precisa de uma gradação de penalidades. Se a empresa proíbe, tem um regulamento interno que fala que você não pode fumar, e você foi contratado e trabalha lá há algum tempo, ó, presta atenção. Primeiro você vai e aplica uma advertência. Não faz verbal, faz escrita e explica: fulano foi pego fumando mesmo, sendo proibido fumar nas dependências da empresa ou ao redor, sei lá, pode ser também, dependendo do que a empresa produzir. Fumou de novo? Uma suspensão. Fumou de novo? Uma justa causa. Mas eu não posso já aplicar diretamente uma justa causa. Muitos erros de empresa que eu vejo, doutora, é essa questão de falar: mas ele já fazia, ele fez isso várias vezes. Cadê a prova? E por que você não foi, né, aplicando uma advertência, uma suspensão para comprovar quando chegar na justiça que ele realmente fez isso, né? Inclusive, eu peguei um caso de um vigilante que estava dormindo e a empresa queria aplicar justa causa, falou: mas ele sempre fez isso. Eu falei: cadê as advertências? Cadê as suspensões? Era só verbal. Então, aí... só pontuando essa questão, se ele sempre fez isso, não poderia configurar um perdão? Se ele sempre fez isso, se ele conseguir comprovar que sempre fez, sim. Né? Então, assim, até a defesa nesse sentido, ele sempre fez isso. É pior. É pior. Vai reverter. É pior. Vai reverter. Exatamente. Olha só, de qualquer maneira. Você tem que ter essa sensibilidade. Inclusive, eu li uma jurisprudência a esse respeito, era de brincadeiras no ambiente de trabalho. E o empregado conseguiu provar em audiência que sempre existiu aquela brincadeira e a empresa nunca tomou nenhum tipo de atitude. E aí o juiz falou: é muito cômodo, né? De uma hora para outra demitir um funcionário de 6 anos por justa causa por causa de uma brincadeira que sempre foi tolerada. Então, se a pessoa sempre fumou, se a pessoa sempre dormiu e você nunca fez nada, então você tolerava. Você nunca aplicou nenhuma advertência, você nunca aplicou nenhuma suspensão, então presta bem atenção, né, nessas atitudes. Você vai fazer. Eu brinco até e falo assim, ó, eu brinco seriamente falando, né, que na dúvida, demite sem justa causa, né? Sim. Evita tanto problema. Melhor do que ter problemas. Neste caso aí, que não tem regulamento interno, não tem prova nenhuma de que a empresa proibiu de fumar, e eu não tenho testemunha nenhuma de que presenciou ele fumando, é quase 100% de chance de ter uma reversão. E aí você vai gastar com advogado, né, porque vai ter que contratar um advogado para fazer defesa, e vai gastar, sei lá, que aí ele não vai colocar só a questão da reversão da justa causa. Vai sair tudo, chateado, né? E aí tem o que não tem direito. Sim. Então, e corre o risco de ganhar, né? Com certeza. Aí coloca hora extra, intervalo e dando moral, assédio. Coisas que ele nem ia propor, por exemplo, se fosse numa ação, né? Se
Se não Sem tivesse a justa justa causa. causa. Sem justa causa. Então tem que ter muito cuidado nesses casos, né? E aí o segundo caso que a gente vai falar para vocês, que é do TRT da 12ª região, que é bem interessante, é a questão de um funcionário que estava fumando no subsolo de mina de carvão. Este caso é muito interessante, gente. Por quê? Mina de carvão, você não pode fumar. E, inclusive, naquela mina tinha gás metano em todos os lugares. E o próprio juiz falou, cara, 10 dias antes da audiência deste processo, uma mina de carvão próximo explodiu. Por quê? E matou 2 funcionários. E quando chegaram lá, verificaram que estavam lá os 2 corpos, e um dos corpos estava com um cigarro e como fala? Para acender o cigarro, gente... Isqueiro. Um isqueiro. Tinha um isqueiro e um cigarro do lado, e a mina explodiu e matou 2 funcionários. Olha só a gravidade do ato. E aí, neste caso aqui, o reclamante confessou em audiência que teve treinamento, que sabia que não podia existir... tinha regulamento interno. Que tinha regulamento interno. Placas que foi treinado, proibindo fumar. Placas proibindo fumar. Não, é assim, absurdo. E aí o juiz fala aqui, o fato parece fútil, né? Para sustentar uma reconhecida justa causa. Só pelo simples fato da pessoa fumar. Mas este específico não é. E ele é tão... O reclamante é tão cara de pau que ele ligou o cigarro e aí o rapaz o técnico de segurança viu na escuridão algo aceso e saiu correndo atrás dele. E ele apagou o cigarro e saiu correndo. E depois ficou falando, eu não estava fumando. Só que teve gente que presenciou. Falou, negou, né? Assim, negou até a morte. Não, eu não estava fumando. Eu fui vítima de um preconceito. Eu não estava fumando. Agora você pensa, doutora, como que pode o empregado ele tem plena capacidade mental de que o risco é enorme. Ele está com um risco nas mãos de colocar a vida de todo mundo, inclusive a dele mesmo. A dele. De morte. E aí? Colocar, né? Então, assim, nesse caso específico do segundo caso que a doutora explanou pra gente, é óbvio que essa justa causa não seria nem justo ele conseguir uma reversão em um caso específico desse. No meu entendimento, e no entendimento do juiz também, né? Foi a mesma coisa. E de forma alguma. Sim. Ele iria conseguir uma reversão. Não ia. Em sã consciência não ia conseguir uma reversão. Sim. Mas por quê? Porque a empresa conseguiu provar que tem regulamento interno, que ele participou de treinamento. Tá. Além disso, nos depoimentos, uma das testemunhas, salvo engano, foi do próprio reclamante, falou que o segurança do trabalho, que foi uma das testemunhas da empresa, ele não tinha implicância com ninguém para alegar, porque alega muito isso, né? Porque eles alegam muito isso, o reclamante alega muito implicância. Meu supervisor, meu gestor, meu sei lá o que, eles são implicados com todos os empregados. E comigo é pior, tipo assim. E aí, um dos testemunhas foi claro no sentido de que o segurança do trabalho, em momento algum, que implicou pelo contrário, ele era super tranquilo no sentido de comando ali, né, de verificação das normas de segurança do trabalho. Simplesmente foi esse reclamante um irresponsável, porque poderia, graças a Deus não aconteceu, mas poderia ter acontecido algo, né, mais grave. Ter morrido. Não só com ele, mas com todos. Se ele tivesse entrado sozinho, não tivesse ninguém, ele sozinho, você quer morrer? Se mate. Mas não leve. Aí sabe o que ia acontecer depois disso? Que ele morresse e tudo, etc. A família iria entrar com a ação contra a empresa alegando um acidente de trabalho. Sim, e aí uma indenização absurda, que morte de funcionário é melhor nascer de novo, porque a indenização... Do que a empresa pagar. A indenização que você vai ter que pagar é alta. Como que essa empresa iria provar
que esse empregado acendeu um cigarro dentro de uma mina, se a mina ia desmoronar, explodir, desmoronar, onde que ia achar um isqueiro, um cigarro aceso depois de uma explosão? Ia simplesmente a empresa ser condenada por uma questão óbvia, acidente de trabalho e pronto, e todo mundo, né? Não iria olhar o lado da empresa, não. É isso que ia acontecer. Já lá na frente, né? Pensando lá na frente, na negatividade. Perfeito. E é bem complicado. E aí, onde a gente enquadra o caso de fumar em ambiente de trabalho? Em mau procedimento, que é a linha B do artigo 482. Eu estava até brincando com a doutora que eu escrevi 484, ela falou, tem certeza? Eu falei, mas é lógico, é sobre a justa causa. Aí eu fui lá, olhei várias vezes e falei, acho que não, né? Então, o artigo 482 da CLT, a linha B, que fala sobre mau procedimento. Então, resumindo tudo o que a gente falou aqui. No caso de um empregado que vai fumar, eu tenho que analisar primeiro a empresa. Né? Que tipo de empresa é? É uma empresa que trabalha com explosivos, com inflamáveis? Outro questionamento, quando a doutora me passou esse estudo de caso, que eu viabilizei, porque assim, a gente aqui tem uma mina, mas não é uma mina específica, né, desse ramo, mas assim, eu viabilizei um posto de gasolina, por exemplo. Pensei, será que esses postos de gasolina, eles proíbem escrito? Faz um regulamento interno? Faz uma proibição explícita? Assim, eu nunca vi. Eu não faço assessoria para nenhuma empresa de posto de gasolina, mas assim, será que isso... Porque falar, com certeza eles falam. Não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe. Aqui agora, receber a periculosidade, os empregados, né? Tem certeza que é direito. Aqui em São Paulo, pelo menos, eles recebem a periculosidade. E assim, no que eu lembro, em alguns postos que eu já passei, tem lá a plaquinha, proibido fumar, proibido o uso de celular, próximos às bombas, né? Agora, eu não sei exatamente, próximos às bombas. Aí vai e pega ali, né? Qual a distância? Tem que ser, eu acho que tem que ser claro, principalmente quando diz respeito às relações humanas, de empregado e empresa, principalmente. Não é uma relação simples, porque na hora que o empregado está dentro do ambiente de trabalho, trabalhando, é diferente. Mas a hora que ele sai, ele já não tem vínculo mais com a empresa. Então ele não quer saber. Não. Então, assim, será que, olhando para o caso específico que a doutora me mandou, é um caso, né, convincente, eu acho que todo mundo iria estar, né, convencido que realmente uma aplicação de justa causa nesse sentido é muito mais do que justa. Mas e um posto de gasolina que tem essa capacidade de explosão também, tanto é que eles recebem periculosidade. Até que ponto até que ponto é justo, né? Isso. Desde que tenha o regulamento, não tenha um regulamento interno, por exemplo, não tem uma norma fixa escrita. Enfim. Então, assim, eu acho que, né, é bem complexo mesmo nesse ponto, olhando para cada caso específico. E a empresa ela tem que ficar atenta e se atentar a esses regulamentos. E as advertências, essas gradatividades da pena, né? Das penalidades. Não fala gravidade da pena, eu já lembro de código penal, né? Mas não tem nada a ver. É parecido, é uma pena grave, né? Neste caso, só para vocês entenderem o que seria um mau procedimento, é no caso de uma atitude irregular do funcionário. É aquele procedimento incompatível com as regras. E assim, de todos os requisitos de justa causa que estão no artigo 482, o mau procedimento é o mais genérico. Como assim? Se não se enquadrar em nenhuma das outras alíneas, é mau procedimento. É o genérico. Neste caso aqui, fumar em ambiente de trabalho é mau procedimento. Se a empresa não for de explosivos, se a empresa não for de inflamáveis, eu tenho que aplicar a gradação das penalidades. Primeiro eu vou lá, aplico uma advertência escrita, depois eu vou e aplico uma suspensão para depois aplicar uma justa causa, mas para isso, conforme a doutora falou, eu preciso de ter documentação comprovando que eu proibi o uso do cigarro na minha empresa.
Eu tenho que ter um E que o regulamento interno. empregado tem ciência. O Porque só o treinamento simples do fato empregado. deles proibirem não vai gerar uma suposição que o empregado saiba do caso específico de proibição. Além da proibição, isso tem que ser falado, mostrado, treinado, se possível, desenhado. Desenhado, Né? essa é a palavra. Porque assim, juiz, cada um tem um entendimento. E quando a gente pega para justa causa, é assim, é cada decisão que você fala assim, meu Deus, misericórdia. Que entendimento é esse? Que interpretação é essa? Então, para evitar interpretações que vão de encontro com que o seu cliente, né, a empresa que você trabalha, pretende, então você tem que se munir de documentos. Bons documentos, tá? Que Isso. comprovem tudo. Agora, se eu tenho uma empresa, conforme foi o último caso que a gente aprendeu, se eu tenho uma empresa que, se a pessoa acender um isqueiro e for fumar, tem risco de explodir tudo, aí sim é extremamente gravoso, é um mau procedimento que eu não preciso da gradação das penalidades, eu já posso aplicar de imediato a justa causa. Tá? Outra coisa bem interessante com relação ao mau procedimento que vocês precisam entender é que você vai analisar várias questões, que, como eu falei, o ambiente de trabalho tem que ser analisado primeiramente, a escolaridade do funcionário, a posição hierárquica, o tempo de trabalho que ele tem na empresa, se ele já tem um histórico de ações, né, de mau procedimento. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de você aplicar uma penalidade. E aí, quer falar mais alguma coisa a respeito de regulamento interno, de treinamento, doutora, para a gente concluir a live? Eu acredito que foi bem exemplificado, doutora. Foi, né, você trouxe à baila dois casos bem específicos, uma diferenciação bem interessante, até para mim foi de suma importância ter estudado eles. E colocado, né, o que é a minha especialidade em prol desses dois casos específicos, que é exatamente essa junção, prevenção de documentos, esse compliance, esses treinamentos que são, né, que são necessários, esses avisos, essa relação de emprego, relações pessoais, né, que engloba essa gestão de empregado e empresa. Então, assim, concluindo, é o que realmente é necessário para que a empresa esteja munida, que é o que eu penso, de documentação para caso tenha que aplicar uma justa causa, ela está plenamente dentro da lei. E se caso, né, o empregado venha, porventura, a ingressar judicialmente requerendo essa reversão, a chance dele perder é grande. É grande. Né? Então, assim, basicamente é isso e para mim foi muito especial. Ai, para mim foi um prazer. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, seu Obrigada. empenho, que estudou, a gente debateu antes dessa live, foi muito importante para mim. Queria agradecer também a participação de todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Durante o mês inteiro eu vou fazer lives a respeito de justa causa, vai ser bem legal. E eu vou estar aqui atrás assistindo, com certeza, as lives que a senhora propôs aí durante esses 20 dias. E se Deus quiser, vai ser fantástico. Ai, muito obrigada. Bom? E eu fiquei muito agradecida, se Deus quiser, fiquei muito agradecida. Fico muito agradecida também pelo convite e estou à disposição para o que a senhora precisar, né? Muito obrigada. E estamos aí, estamos juntos. Um abraço, um beijo. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Tchau para todos. Obrigada aí também como diz a expectativa do pessoal, né, que estão aí. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Você desliga. Você precisa desligar e salvar a live. Ixi, Maria. Peraí. Agora vamos. Vamos ver. Minha estagiária estava me ajudando aqui, ela saiu. Vamos lá. Clica no xizinho lá em cima. Tem um X, clica no X que ele já fecha. Peraí. Deixa eu só mudar aqui.
Deixa eu ver, acho que ainda tem gente nos assistindo. Então, Wellington, muito obrigada. Gia, obrigada. Sérgio, Sérgio, Maicon. Maicon. Nós estamos Galerinha, tentando, obrigada. eu estou tentando sair e deixar salvo, viu, pessoal? Mas vocês já podem sair, Érica, né? Magali, Jéssica. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Natália, Geice, Leandro, Anne, Deison. Me ajuda aqui, doutora. Para fechar, eu não posso sair diretamente da setinha e não vai aparecer uma aba para mim? Tem algum X aí? Não, X. tem só encerrar. Então, clique em encerrar e Eu depois em acredito que é salvar. encerrar. Um oi para Portugal, gente. Olha lá, a Cá Oliveira. Beijo. Sheila. Ai, um oi para Portugal, hein? Talvez em julho eu esteja em Portugal novamente.